Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 239 do livro As Dores de Maria, ou pela Cruz, desculpe, ou As Dores de Maria, escrita pelo padre Frederick William Faber. Estamos no início do capítulo 4. Capítulo 5, quarta dor. Encontrando a Jesus com a cruz. Passamos a um novo mundo desde a última dor. Belém e Nazaré ficaram para trás. Dissemos adeus às cenas da Sagrada Infância, à meninice e à vida oculta. Passaram-se os 3 anos de ministério. São 21 anos desde os 3 dias de perda. O Imaculado Coração de Maria atravessou um mundo de mistérios desde então, sempre em alegria sobrenatural, mas sempre com uma dor vitalícia na alma. Daqui em diante, permanecemos em Jerusalém, que será o cenário das últimas 4 dores, e que o foi também de 2 das 3 anteriores. Chegamos amanhã de Sexta-feira Santa, ao encontro de Jesus com a cruz, que é reconhecida como a 4ª dor. Mas para entendermos o mistério corretamente, devemos fazer um retrospecto dos 21 anos. Maria muda continuamente, ainda que em uma única direção. Sua vida é uma ascensão infindável em direção ao céu. Está sempre crescendo em santidade, porque está sempre crescendo em amor. Está sempre crescendo em amor, porque Jesus está sempre crescendo em beleza. Assim, cada dor a encontra, ao mesmo tempo, menos preparada e mais preparada. Menos preparada porque ama mais a Jesus, e é nele que ela sofria. Mais preparada porque uma santidade mais forte pode carregar cruzes mais pesadas. Vimos antes como o aumento de seu amor, desde o retorno do Egito até a sua entrada pelos portões de Jerusalém, quando subiram para a 12ª Páscoa de Nosso Senhor, aumentou sua capacidade de sofrer. Assim, agora, a maravilha da santidade que deixamos com ela ao recuperar Jesus na casa de Nazaré é muito diferente da que vamos acompanhar ao longo da Via Crucis. A 4ª dor não era em si igual à 3ª, mas dependia de uma maior capacidade de sofrimento. A beleza do paraíso terrestre que Deus plantara com suas próprias mãos, e aonde veio à hora da brisa noturna para conversar com sua criatura inocente, era uma sombra pobre da amabilidade do Santo Esposo durante os 18 anos da vida oculta. Não podemos imaginar todos os mistérios que se realizaram dentro deste claustro celestial. As palavras eram poucas, mas nos 18 anos foram aquilo a que nós, segundo o nosso modo humano, chamaríamos incontáveis. O próprio silêncio era fonte de graça. Havia dezenas de milhares de belas ações, cada uma das quais tinha tal valor infinito que poderia redimir o mundo. Durante os 18 anos,
um universo imensurável, glorificava a Deus todos os dias e todas as noites. A beleza dos céus inexplorados, dominados por leis majestosas, vastos orbes inabitados, com seus processos de matéria inanimada e com suas épocas aparentemente intermináveis de vida irracional, a terra com todos os seus habitantes, os adoradores do verdadeiro Deus, em meio a quaisquer escuridões, em todas as regiões, as flores escolhidas das gerações passadas, no seio de Abraão, no limbo dos patriarcas, as criancinhas, um povo multitudinário de espíritos, em seus próprios aposentos sobre a superfície da terra, as almas que adoravam no meio do fogo do purgatório, todas aumentavam com uma única afluência da criação a glória do Altíssimo. A vasta criação dos anjos, acima de todas, povoando as capacidades imensuráveis do espaço, enviava ainda mais a Deus, ao Deus que os anjos viam claramente com o olhar de sua inteligência, uma adoração com a mais admirável perfeição. Mas a criação inteira era nada comparada à Santa Casa de Nazaré. Uma hora desta vida valia mais que os séculos de todo o restante. E não só valia mais em comparação, senão que valia mais pela simples infinitude. Ali estava o centro de toda a criação, espiritual, material, na vila quase mais isolada e obscura da obscura Galileia. Por que o centro seria ali? Quem não percebe que os centros de Deus frustram os cálculos das ciências dos homens? Então, é uma beleza essa parte aqui, porque esse é o último parágrafo que eu li, né? Porque ele dá uma ideia que é muito explorada por Santo Atanásio, num livro que ele escreve sobre a encarnação. O Santo Atanásio, ele escreveu esse livro para se contrapor, né? Tudo que ele fez foi para se contrapor aos arianos, né? E ele escreve sobre a encarnação do Verbo, né? Então, aqui nós temos uma ideia parecida com o que o Santo Atanásio dá nesse livro. Então, ele descreve para nós toda a criação, né? Toda a criação. Todos os astros, né? Todas as... E ele fala, né? A beleza dos céus inexplorados, dominados por leis majestosas, vastos orbes inabitados com seus processos de matéria inanimada, ou com suas épocas aparentemente intermináveis de vida irracional. Então ele está tentando descrever os céus, né? Os céus, os astros, né? E pelo jeito o Padre Faber não acredita em ET, né? Vastos orbes inabitados, né? E matéria irracional, né? Depois ele descreve os homens na Terra, né? Os homens na Terra. Todos os homens que estavam na Terra, né? Naquele momento, né? E depois ele descreve os anjos, né? Cantando, né? Santos, 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 né? E ele volta para a casa de Nazaré, né? E diz que ali estava o centro do universo, né?
Ou seja, nós tínhamos Deus encarnado, o Criador de tudo, né? Sua segunda pessoa, para quem e por quem tudo foi criado, né? Lembremos que o verbo é para quem, por quem tudo foi criado. Foi o verbo de Deus que criou, né? Tudo. Faça-se a luz e a luz se fez, né? O verbo. E aí ele volta para a casa de Nazaré e diz que ali está o centro do universo. Ali, vivendo entre nós, estava quem mantinha todo o universo funcionando, né? Quem não percebe que os centros de Deus frustram os cálculos da ciência dos homens? Essa ideia de que, enquanto a segunda pessoa da Santíssima Trindade estava encarnado e falando conosco, né, e curando, e nos ensinando, ele estava também tomando conta de todo o universo, de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Dos anjos, as criaturas puramente espirituais, de nós homens, das pedras, das vegetais, dos animais, né? Mas a casa de Nazaré era o centro do universo. Por isso, essa vida oculta que Padre Faber está tentando descrever, ela revolve em torno do centro de tudo, né? Ainda em outro sentido, Maria parecia ser o centro deste ponto central de toda a criação. Pois se Jesus era o centro para José, para ela e para as fileiras incontáveis de anjos admirados e adoradores ao redor, parecia que ela era o centro para Jesus, que era ainda maior. Ele veio para redimir o mundo inteiro e concedeu apenas 33 anos para a obra gigantesca. 12 deram-se a Maria. Alguns pastores tinham se ajoelhado diante dele. 3 reis orientais tinham beijado seus pés. Simeão segurava-o nos braços. Ana, a profetisa, né, abençoaram-o. Alguns egípcios infiéis se tinham admirado com ele. E o povo de Nazaré pensava que não fosse uma criança comum. Afora isso, o mundo não sabia nada dele. Era mais uma entre muitas crianças galileias. Entregou-se a Maria. Os 12 anos se passaram e terminaram no mais incomum mistério de dor. Parecia uma espécie de iniciação de Maria nas regiões elevadas de santidade inominável. Naquele mistério começa um período de 18 anos, durante os quais Nosso Senhor aparece para devotar-se exclusivamente a Maria e a José. É como se ele fosse seu mestre de noviços e ela estivesse num longo noviciado até a profissão, no Calvário. Isso não poderia ser perda de tempo. Não poderia ser desproporcional à obra de seu ministério público, ou ao seu sofrimento de sua paixão, ou ao sofrimento de sua paixão. Estava em harmonia com a sua sabedoria, que é infinita. Assim como o ministério de 3 anos foi o tempo dos judeus e a paixão o nosso, os 18 anos foram o tempo de Maria. Não seria tarefa impossível fazer o cálculo, ainda que aproximado, da soma de amor que estes anos produziram no coração de Maria?
A beleza espiritual da alma humana de Jesus, o contágio de seu exemplo celeste, o atrativo em todas as suas ações, a eficácia de suas palavras sobre-humanas, a visão de seu coração desvelado, as visões concedidas de quando em quando, de sua natureza divina e da pessoa do Verbo, eram tantas fontes de graça substancial a jorrar o tempo todo para dentro da alma de Maria. Sem assistência especial, ela não poderia viver em tal proximidade dele. Não sobreviveria a tal processo sobre-angélico de santificação. Sua vida não sobreviveria a seu amor. Se havia algo como uma folga, se podemos falar assim, no voo de águia de sua alma, sem parar e cada vez mais alto, era quando via a Jesus envolver José em seu amor e adornar de graças novas e incomparáveis esta alma que já ultrapassava todos os santos em grandeza. Alma de José, né? 18 anos com Deus, sabendo que era Deus, 18 anos ouvindo, vendo, tocando, sendo tocada por Ele e dirigindo o Criador do universo. É possível a linguagem desvelar os mistérios de tal época? Que atributo de Deus é mais imitável por nós, criaturas? É estranho dizê-lo, mas é a santidade. Assim declara Nosso Senhor. Temos de ser perfeito como Deus é perfeito. O produto, portanto, destes 18 anos na alma de Maria foi a santidade e, se santidade, portanto, amor. Mas por que meios? De que maneira? Pela infusão de que dons? A que velocidade? Por que voos acelerados? Que mortal conseguiria imaginá-los a eles mesmos? Maria e José, em cuja alma Deus repousava como num lugar de descanso? Se o amor cabe aos anjos e aos homens, deveríamos dar-lhe outro nome quando alcançou o cume em Maria. Mas Deus mesmo é amor. Assim temos um infinito por onde andar e podemos chamar a santidade de Maria pelo nome de amor, sem medo de depor alguma de suas mais altas elevações. Se, todavia, nossa Santa Mãe dificilmente poderia separar-se de Jesus, no portão de Jerusalém, 18 anos atrás, como este novo universo de 10.000 diferentes tipos de amor por Ele, que ela retém no coração, permitirá que ela se separe dele agora. Este é o sentido em que esta dor ultrapassa a anterior, pois tem mais amor para torturar. Portanto, possui maior poder de infligir sofrimento. Possui tanto poder que a onipotência tem de proteger a vida deste amado coração, que ele ama mais que o mundo em volta. Proteger o coração de Maria, né? Que está em sintonia com a vontade de Deus, né? É o coração de uma criatura que está mais em sintonia com a vontade de Deus, né? Os 18 anos chegam ao fim e começa o ministério de 3 anos. Não é claro
até que ponto Nossa Santa Senhora ficou com Jesus durante o ministério público. O mais provável é que nunca se tenha separado dele por muito tempo. Mas a Escritura não nos dá testemunho decisivo deste ponto. E os santos contemplativos diferem a respeito deste assunto. Parece mais plausível que não tenha sido uma separação real. Se lhe foi permitido segui-lo durante a paixão, é difícil supor que ficasse muito longe dele durante seu ministério. Ele começou os milagres por sua intercessão em Caná, na Galileia. E quando, em uma ocasião no Evangelho, ela vem procurá-lo, por assim dizer, com os direitos de mãe, o tom da narrativa leva-nos a supor, por um lado, que ela não estava continuamente com ele, e por outro, que conquanto não fosse comum encontrar-se com ele, ela o fez de vez em quando. Em quaisquer circunstâncias, seja em espírito, seja por revelações de anjos, seja por canal humano, não podemos deixar de supor que ela estivesse cônscia de suas palavras e de seus feitos durante os 3 anos. As palavras do Filho não podem ser propriedade comum e acessível a todos nós, e não ser uma porção dela também, de Maria, e um meio de santificação adicional. Então aqui ele fala da nossa falta de informação, né, sobre o contato que Maria teve com seu filho durante os 3 anos de ministério, né? Ele andou muito, né, foi por muitos lugares diferentes. Ele fez praticamente sua morada em Cafarnaum, né, na casa de São Pedro. Então, não se sabe, né? Que Maria, como Maria, o contato humano, né? Pessoal, né? Para Maria, o ministério de 3 anos foi como uma nova revelação de Jesus. Viu de muitos outros pontos de vista de que não o tinha visto antes. Cada movimento seu, conquanto aparentemente trivial, não poderia ser realmente trivial, senão que era cheio de maravilha, cheio de beleza, cheio de graça. É claro que o ministério de Jesus, a gente pode entender isso de forma humana, né? Que tenha sido uma coisa diferente para Maria, porque aquele silêncio na casa de Nazaré, aquela comunicação quase angélica entre Maria, José e Nosso Senhor foi rompida, né? E ele falou muito, né, nos 3 anos de ministério. Então, isso Maria nunca tinha visto, né, Jesus fazer. Era uma vida nova que ele estava revelando para ela, né? Era um alimento fresco para o amor. Ressoava mudanças no amor que retirava do coração da mãe. Na infância, ela o tinha visto produzir mistérios celestes como uma fonte que lança água para fora com aparente passividade, mas que, ainda que não estivesse inconsciente. Na meninice, as maravilhas de sua atividade se desenvolveram. O coração dela era cativado por sua graciosidade. Mas ele estava com os que conhecia, aos quais se confiara a si mesmo e aos quais amava inefavelmente.
era ao mesmo tempo súdito e superior da Santa Casa. Mas o ministério foi uma mudança para a vida oculta maior do que a vida oculta tinha sido para a infância. Tinha agora de agir no mundo, ser Deus, e ainda assim, não parece singular, adaptar-se a inumeráveis situações novas, dirigir-se a várias classes de ouvintes. Durante um tempo, bondosamente amadurecia a vocação de seus apóstolos. Durante outro tempo, controlava multidões. Durante outro, aliviava a dor. Durante outro, reprovava o pecado. Ora expunha as Escrituras e desenrolava as dobras ocultas de suas profundas parábolas aos poucos escolhidos. Ora, calmamente e com tranquila sabedoria, eludia os ardis dos inimigos e tentavam enredá-lo em suas mesmas palavras. Cada dia trazia mudanças, atitudes, situações, variedades. Expôs-se cada aspecto de sua natureza humana. Produziram-se grandes graças. Eram como 3 anos de música celestial, subindo e descendo, mudando e entrelaçando, calando e levantando, prendendo e soltando seus belos dons para sempre. Era uma indescritível combinação de doçura e de poder, de sabedoria e de simplicidade, de acomodação e de santidade, de humano e de divino. Não poderia haver nenhum traço, nenhum tom, nenhum gesto, nenhum olhar no comportamento do Criador encarnado, que não fosse ao mesmo tempo uma revelação para Maria e, em grau menor, também para os anjos, e ao mesmo tempo uma profundeza insondável que apenas seu olho poderia sondar. Era mais belo que na infância, era mais maravilhoso que na vida oculta. Seus efeitos sobre Maria devem ter sido surpreendentes. Então, as exigências do ministério dos 3 anos fez com que Nosso Senhor se revelasse ainda mais para Maria. Note, os 3 anos de ministério foi uma revelação do Nosso Senhor para nós, para todos nós. Mas para Maria era uma outra fase de revelação, né? Porque ela tinha vivido com ele 30 anos. Né? Já tinha sofrido dores infindáveis por seu amor a ele. Né? Então, as exigências do ministério de Nosso Senhor eram novas. Né? Ele agora estava exposto ao povo judeu, né? Tinha escolhido os apóstolos, então ele tinha que cuidar também dos apóstolos, da formação dos apóstolos, né? Aqueles homens de cabeça dura, né? Que nós conhecemos bem, os santos apóstolos, né? Ele tinha que, uma grande parte importante do ministério dele foi discutir com os fariseus, né? E ele fazia isso nas pregações que ele fazia no templo. Né? É lá que ele tinha contato com os fariseus, né? Tá certo? Onde ele tentou explicar, onde ele tentou fazer uma exégese do Velho Testamento. Né? Explicando o Velho Testamento para o povo, Velho Testamento, que é a história dele mesmo, de Deus,
onitrino, elegendo o povo eleito, e gerenciando esse povo de cabeça dura ao longo de toda a sua existência, né? Antes de Abraão ter sido, eu sou, né? Ele explicava as escrituras não como um exegeta humano, não como um ser humano poderia explicar, né, as escrituras. Ele explicava as escrituras de outro ponto de vista, do ponto de vista do autor das escrituras, não? Então ele não passava por todas as dificuldades que os exegetas passam ao explicar as escrituras, porque ele era o autor das escrituras, não é? E uma técnica muito interessante que Nosso Senhor usou com os fariseus, que é uma técnica divina, né? E se a gente observar essa técnica, ela é uma técnica pedagógica, não para os fariseus, mas para quem estava ouvindo o debate, uma técnica de debate, né? Nosso Senhor trouxe, não desenvolveu porque é dele, né? Que é o seguinte: toda pergunta maldosa que os fariseus faziam para ele, tentando enredá-lo numa pegadinha, a primeira coisa que ele contra-argumentava com os fariseus era através de uma outra pergunta para eles. Ele nunca respondia a pergunta diretamente, mas ele perguntava outra coisa para os fariseus. E aí os fariseus se enrolavam, né? Então ele teve que tratar com esses inimigos, né? E teve, que fazer milagres, né? Aos borbotões, né? Ele bem sabia que esses milagres, por mais extraordinários que fossem, por mais que fossem a marca da sua divindade, ia causar, infelizmente, pouco efeito nos seres humanos, né? Milagres são uma técnica de conversão muito pouco eficaz, infelizmente, né? Infelizmente. E ele, obviamente, sabia disso porque ele conhecia a natureza humana, né? Eu vou ler só o último, mais um parágrafo aqui, para a gente terminar e dar tempo para a gente discutir. Nunca a compreenderemos verdadeiramente se não dermos ao ministério de 3 anos o devido lugar no processo de sua santificação de Maria, né? As épocas de sua santificação foram mais maravilhosas que os dias da criação e são distintamente marcantes. Olha o que o padre Faber fala, né? Ele compara a santificação de Maria com os 6 dias da criação. Que beleza! A Imaculada Conceição, com os 15 anos de méritos crescentes, foi o primeiro dia. A Encarnação, com os 12 anos de infância, ocupou o segundo dia. Os 3 dias de perda, com os 18 anos da vida oculta, encheram o terceiro dia. O ministério dos 3 anos ocupou o 4º dia. A paixão foi o 5º. Os 40 dias da vida ressurrecta, com a descida do Espírito Santo, absorveram o 6º dia. Depois veio o 7º, o sábado do Senhor, quando descendeu ao céu
e se sentou à direita de seu Pai, deixando o grande mundo da santidade de Maria prosseguir por 15 anos. Mas, como no caso do mundo material, não sem sua incessante interferência e providência vigilante e presença real, mas sem que suas mãos obrassem nele como antes. Então, depois dos 6 dias de criação, né, Deus, os 6 dias do Gênesis, né? Deus não deu uma travada aqui. Eu estava dizendo o seguinte: depois dos 6 dias de criação, os dias do Gênesis, Deus não criou mais nada, né? Mas ele nunca deixou de interferir, né, com sua providência vigilante e presença real, no caso de Maria, mas sem que suas obras obrassem nele como antes. Desculpe, sem que suas mãos obrassem nele como antes. Ou seja, ele passou a agir através das causas segundas, né? No caso de Maria, também. Né? Depois vem o fim. A morte gloriosa. O doce julgamento. A ressurreição bem-aventurada. E o segundo advento. Os anjos para acolhê-la no céu. Nunca poderemos estimar as graças de Nossa Santa Mãe se separarmos e desunirmos estes 7 dias de seu Gênesis espiritual. Belíssima metáfora, né? Belíssima comparação que o Padre Faber faz, né? A Imaculada Conceição, o primeiro dia. A Encarnação, com os 12 anos de infância, o segundo dia. Os 3 dias de perda, com os 18 anos da vida oculta, o terceiro dia. O ministério de 3 anos, o quarto dia. A paixão, o quinto dia. Os 40 dias da vida ressurrecta, com a descida do Espírito Santo, com Pentecostes, absorveram o sexto dia. Depois veio o sétimo, o sábado do Senhor, quando descendeu ao céu e se sentou à direita de seu Pai. São os 7 dias da criação da santidade de Maria, né? De Nossa Santa Mãe. Eu termino aqui com essa bela passagem do Padre Faber, para que a gente tenha um tempinho para absorver toda essa e comentar toda essa leitura dessa quarta dor, né, que ainda não chegamos a ela, mas estamos nos preparando para encará-la, né? Vou terminar aqui no topo da página 246. E agora, se houver algum comentário, alguma observação, por favor. Então, parece que não há nenhum comentário. Deus lhes pague a presença, a paciência, né? Amanhã nós voltaremos, se Deus quiser, na página 247.
46, a leitura, amanhã, sexta-feira. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.